meus caros alunos do primeiro ano do ensino médio. Estamos de volta com mais uma aula de Química, hein? Olha que cada aula tem muita novidade para você aprender, tá certo? Porque é muito importante você aprender os conhecimentos de física, de química, né? Porque a natureza exige que você saiba a ciência que estuda a natureza da matéria, as transformações e a composição, né? A composição e as transformações que nela ocorrem. Então, meu caro aluno, diante disso, vamos partir agora para a nossa aula de número 9. Vamos lá, então? Nesta aula de número 9, nós vamos partir para conhecer as reações químicas da parte 2. Nós vamos também conhecer sobre reação de deslocamento, ou simples troca, e ainda reação de dupla troca. Isso aqui nós estamos trabalhando ou conhecendo os tipos de reações químicas que acontecem na natureza. Tudo bem? Para isso, a habilidade desta aula é você identificar, utilizar e visualizar as reações químicas no cotidiano experimentalmente e por meios multimídios. Então, isso aqui significa dizer que o aluno deve se inteirar de todos os conhecimentos, né, abordados nessa aula. Vamos lá, então? Na sequência, relembrando o que significa uma reação química. Olha só, reação química é a união de duas ou mais substâncias que reagem entre si, transformando-se em substâncias diferentes denominadas produtos. É bom saber que na aula anterior nós já havíamos definido, né, colocado o conceito de reação química para você. E aqui a gente está apenas enfatizando para que você não esqueça, uma vez que nós vamos trabalhar vários tipos de reações químicas nesta aula, tá certo? Continuando. Olha aí, qual a diferença de uma reação química para uma equação química? A reação é a transformação das substâncias, quer dizer, de reagentes em produto. Agora, quando se trata de equação química, conforme eu falei na aula anterior, é a representação gráfica de uma reação química, quer dizer, é uma reação química escrita. É uma reação química onde está graficamente expresso o que ocorre, os reagentes transformando-se em produtos e assim sucessivamente. Tá bom? Ainda, para melhor você entender o conceito que acabei de abordar, onde reação química é a união de duas ou mais substâncias que reagem entre si, transformando substâncias químicas diferentes, denominado produto. Eis aqui um exemplo genérico, né? Onde eu tenho aqui as substâncias A reagindo com B, fazendo parte do primeiro membro da reação química. A seta significa transformação, significa reação química, indicando um sentido de reagente para produto. C e D são as substâncias que estão se formando na transformação química, que corresponde exatamente ao segundo membro, denominado de produtos. Quer dizer, o primeiro membro da reação química eu chamo de reagente. O segundo membro eu chamo de produto. Quer dizer, na química, produto é aquilo que se forma. Tudo jóia, meu caro aluno? Então, esperamos que você tenha compreendido exatamente este significado. E na sequência, vamos conhecer o que significa uma reação de deslocamento ou simples troca. Veja bem, deslocamento ou simples troca. A reação é aquela que ocorre
quando uma substância simples reage com uma composta, originando novas substâncias, sendo elas uma substância simples e outra substância composta. Substância simples, meu caro aluno, só lembrando, é aquela substância cuja fórmula molecular apresenta só átomos de um elemento químico. Quando a substância é composta, nós dizemos que na fórmula molecular, na estrutura molecular, acontece a presença de mais de um elemento químico, tá bom? Portanto, aqui eu tenho o quê? O ferro, que é uma substância simples no estado sólido, reagindo com o ácido clorídrico no meio aquoso, né? E o ácido clorídrico, ele é substância composta porque tem hidrogênio e tem cloro. A substância simples reagindo com a composta, vai haver o deslocamento de quê? Olha só aqui, o cloro, ele vai formar um produto com o ferro, chama FeSL3, e o hidrogênio foi deslocado para formar o gás hidrogênio, H2. É por isso que a gente diz que existiu um deslocamento ou uma troca. É simples troca por quê? Porque uma substância é simples e a outra é composta. Tá certo? Então, só relembrando, o ferro reagiu com HCl, formou substância diferente, um produto diferente, FeSL3 e H2. Olhando direitinho para essa expressão genérica, o A é como se fosse a substância simples, BC a substância composta, formando a substância composta e uma simples. Quer dizer, quem foi deslocado foi o B. E no caso da reação, é o hidrogênio. Tudo bem? Continuando. Para melhor esclarecer, observe que nessa reação, o ferro é a substância simples e o ácido clorídrico é a substância composta, conforme eu mencionei. Viu aí? O ferro reagiu com HCl, formou o produto FeSL3 e o que sobrou? O hidrogênio foi deslocado para produzir o H2. Tudo bem? O ferro, que é um metal, ao perder 3 elétrons que são recebidos pelos íons hidrogênio do ácido, formando então uma nova substância simples, que é o gás hidrogênio. E uma nova substância composta, o cloreto de ferro 3, cuja forma é o FeSL3. Aqui nós estamos detalhando o que aconteceu com as substâncias reagentes na formação do produto através de uma simples troca, né? Portanto, a reação acima só ocorreu porque o ferro ele é mais reativo do que o hidrogênio. Foi o ferro reagiu com o cloro, deslocando o hidrogênio. Então, o ferro ele é um metal que realmente ele é mais reativo, tá bom? Na sequência, nós podemos observar também que tem a ver com a reatividade dos metais. Vocês vão aprender na tabela periódica os metais, os ametais, os não metais, enfim. Portanto, aqui nós temos o seguinte. Com relação a essa reação, dessa forma, sabemos que o metal, ou o metal reativo, ele precisa ser o que está na substância simples, que poderá, então, deslocar o outro metal, ou a metal menos reativo que está na substância composta. Sendo assim, para verificarmos se a reação de simples troca realmente ocorrerá, temos que analisar a fila ou sequência de reatividade dos metais e dos ametais que são dados abaixo. Então, abordamos aqui nesse slide uma sequência de metais, tá certo? Que caracteriza
a tendência de reagir mais fortemente do que outros, como também os ametais. E nessa sequência, nós temos aqui, olha só, o K é o potássio. O potássio ele é mais reativo do que o bário. O bário é mais reativo do que o cálcio. O cálcio mais reativo do que o sódio. Sódio mais reativo do que o magnésio. Magnésio mais reativo do que o alumínio. Alumínio mais reativo do que o zinco. O zinco mais reativo do que o ferro. O ferro mais reativo do que o hidrogênio, conforme vocês viram. O hidrogênio mais reativo do que o cobre, consequentemente mais reativo do que o mercúrio mais reativo do que a prata e a prata mais reativa do que o ouro. Então, essa reatividade dos metais, ela expressa nas reações químicas a facilidade que o metal tem em reagir diante do outro. E esses dados eles são obtidos através de experimentos que comprova a veracidade das informações. Com relação aos metais, nós temos que o flúor ele é mais reativo do que o oxigênio mais reativo do que o cloro mais reativo do que o bromo mais reativo do que o iodo mais reativo do que o enxofre e, consequentemente, o carbono. Portanto, o carbono é um metal pouco reativo. Tudo bem? Então, aqui nós temos essas informações que são obtidas através de dados experimentais. Para que você possa entender melhor o que expliquei para vocês, vamos agora para um aprender fazendo. E nesse aprender fazendo diz o seguinte: qual das reações químicas abaixo ocorre por deslocamento? Será que é a letra A, onde o zinco vai reagir com ácido clorídrico? Letra B, o cobre vai reagir com ácido clorídrico, com HCl? Letra C, o Cl2 vai reagir com o iodeto de potássio, que é o Ki? Letra D, o iodo I2 vai reagir com o KCl? Vamos ver, então, qual dessas reações ocorre por deslocamento. Vamos lá, então? Olha só. Na resposta, mostrando alternativa por alternativa. Nós temos que, na letra A reação é do zinco com HCl, formando o ZnCl2 mais H2. Pela fila de reatividade que vocês viram anteriormente, a fila de reatividade dos metais, nós vemos que o zinco é mais reativo do que o hidrogênio. Por isso, a reação acima acontecerá. Quer dizer, como exemplo, se colocarmos uma lâmpada de zinco numa solução de ácido clorídrico, veremos a formação de uma grande efervescência que indica a liberação do gás hidrogênio. Na letra B, eu tenho metal cobre reagindo com ácido clorídrico. E o que acontece? Essa reação não existe. Ela não ocorrerá. Por quê? Porque o cobre ele é menos reativo que o hidrogênio. Por isso, se colocarmos uma lâmina de cobre numa solução de ácido clorídrico, não vai acontecer nada. Você não vai observar nenhum fenômeno novo. Tá? Na letra C, o gás cloro, Cl2, reagindo com iodeto de potássio, Ki, formando KCl mais I2. Essa reação ela já está escrita, então é porque ela ocorre. Isso porque, pela fila de reatividade dos metais, notamos que o cloro é mais reativo que o iodo. Sendo assim, a reação realmente é possível. Na letra D, o iodo, reagindo com o KCl, não vai obter produto. Quer dizer, essa reação ela não acontece. Isso porque o iodo é menos reativo que o cloro, por isso a reação não
Acontece mesmo. Em outras palavras, dizemos que a substância simples desloca da substância composta uma nova substância simples. Por isso, ela é também chamada reação de deslocamento. Meu caro aluno, depois de tantos exemplos, né, através das reações, das filas, quer dizer, da reatividade dos metais e dos ametais, então ficou fácil de compreender a possibilidade de uma reação acontecer ou não acontecer. Caminhando agora para outro tipo de reação, nós temos a reação de dupla troca. Meu caro aluno, se você refletir, quantos tipos de reações nós já observamos da última aula para cá? Nós tivemos a reação de síntese ou adição, onde duas substâncias formavam uma única substância. Nós tivemos a reação de análise ou decomposição, onde uma substância ela se transformava em duas ou mais substâncias. Nesta aula, aprendemos a reação química de simples troca ou simples deslocamento. E agora estamos diante do quarto tipo de reação química, que é a reação de dupla troca. Nesta reação de dupla troca, sabemos que é a reação que ocorre quando dois reagentes reagem formando dois produtos. Então, aqui nós temos as substâncias compostas, como sendo AB reagindo com XY, formando AY e XB. O que acontece? A reage com Y, formando AY. E B ataca o X, produzindo XB. Então, nesse caso, pensamos A será o positivo, B o negativo. X será o positivo, Y será o negativo e assim sucessivamente. Para melhor entender esta reação, vejamos o exemplo de quem? Da reação entre o ácido sulfúrico com hidróxido de bário, que vai produzir água e sulfato de bário. Sendo assim, vejamos, H2SO4 é o ácido sulfúrico. Então, o hidrogênio ele vai atacar o OH, que vai formar H2O. Consequentemente, o SO4 vai ser atacado pelo bário. Se isso acontecer, se for atacado pelo bário, então o que é que nós teremos? Nós teremos a formação da água e o BaSO4. Por quê? Nós temos duas substâncias compostas, onde nós, ao reagir, formou novas substâncias compostas. Então, aqui é dupla troca. O que diferencia da anterior, que era uma substância simples e outra composta. Neste caso, o produto, que é o resultado da reação, é o sulfato de bário, que ele é um sal branco e insolúvel. Por isso que colocamos até de outra cor para chamar bem a atenção. Nem todas as substâncias, por mais que você tenha substâncias que reagem entre si e são solúveis, quer dizer, se dissolvem muito bem uma na outra, ao formar um produto, às vezes uma das substâncias que são formadas, o que é formada, pode ser que ela não se dissolva na água. E aí ela é um branco insolúvel, que a gente pode denominar isso de precipitado, ok? Então ele vai para o fundo do recipiente e ele não fica dissolvido na água. Continuando, meu caro aluno, que bacana! Nós temos aqui ainda sobre a reação de dupla troca, é que essas reações também são chamadas de reações de metátese. Reações de metátese, por quê? Porque em grego, metátese significa transposição, que é o que ocorre com os átomos ou grupo de átomos dos compostos que reagem.
Por quê? Porque eles são trocados, eles são permutáveis, tá certo? No entanto, a equação a seguir representa a reação química que ocorre entre o nitrato de chumbo, PbNO32, e o iodeto de potássio, Ki. Observem, o nitrato de chumbo, PbNO3, 2, reage com o Ki, que é o iodeto de potássio. Olha só o produto que se forma, a transformação química. Aconteceu a formação do PbI2, que é o iodeto de chumbo, e o nitrato de potássio. Veja que os átomos e grupos de átomos foram permutados. O produto aqui que eu expresso em amarelo é exatamente o sal iodeto de chumbo, tudo bem? Então, isso aqui só para chamar bem a atenção do tipo de reação que nós temos, que é a reação de dupla troca. E, para ilustrar o que nós acabamos de ver, olha só, solução de iodeto de potássio. Então, ele está sendo colocado no funil, consequentemente no Erlenmeyer, que lá nós temos o nitrato de chumbo, tá bom? O nitrato de chumbo, que ele foi o quê? Precipitado, reagiram, formando o iodeto de chumbo, que é o PbI2, hein? Então, aqui só para você ver o produto que se formou amarelado. Por isso, a professora Sabrina, anteriormente, explicou que você pode ter substâncias incolores, mas quando forma um determinado produto, aquele produto pode obter uma determinada coloração, tá certo? Para que as reações de dupla troca ocorram, pelo menos um dos produtos formados deve satisfazer um dos quesitos a seguir. E aí? Quais são os quesitos a seguir que nós temos a observar? Primeiro, o produto deve ser menos insolúvel que reagentes, quer dizer, deve ser mais solúvel, ele deve solubilizar mais, dissolver mais na água. Isso ocorreu no caso da reação entre o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio, né? Visto que o iodeto de chumbo formado, o iodeto de chumbo, né, que foi formado, ele é menos solúvel que os reagentes que precipitou. Então, olha aqui a presença dele, né? Você tem o iodeto de chumbo, ele não ficou dissolvido na água, como também ele apresentou uma coloração amarelada. Geralmente, isso acontece nas reações que denominamos de dupla troca. Tranquilo? Continuando, segundo item, se você observar. O produto deve ser mais volátil. O que é volátil, pessoal? É aquela substância que tem tendência de passar para a fase gasosa, né? Vaporizar facilmente. Significa maior facilidade do produto passar para o estado gasoso, ou seja, transformando-se em um gás. O caso, por exemplo, do bicarbonato de sódio, tá bom? É que é o carbonato ácido de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio, cuja fórmula NaHCO3. Você pode chamar carbonato ácido de sódio, hidrogenocarbonato de sódio, ou popularmente o carbonato de sódio, por exemplo, que é um sal que é utilizado em atividades ou como antiácido estomacal. Aqui, quando ele atua no estômago, a acidez estomacal ocorre em razão da presença do suco gástrico, né? Que é constituído principalmente de ácido clorídrico em baixa concentração, mas no estômago tem sim ácido clorídrico. E aí observa a reação que ocorre entre esses dois componentes. O bicarbonato de sódio e o ácido clorídrico. O que vai formar? Um sal chamado cloreto de sódio, vai liberar o CO2,
e H2O. Então, quando você toma o bicarbonato, então geralmente você consegue até arrotar, né, digamos assim, porque acumula CO2 e ele é liberado. No entanto, aquela ação do ácido clorídrico no estômago, ele deixa de existir essa ação porque formou novas substâncias. Tranquilo, gente? Então, isso aqui é explicando alguns itens importantes nas reações de dupla troca. Continuando agora, e observando a reação que acabei de mencionar, veja que nesta reação, um sal, cloreto de sódio, água e gás carbônico foram formados. E que a liberação desse gás é o que nos prova a ocorrência dessa reação. Ele é, inclusive, o responsável pela eructação, ou seja, o arroto, quando tomamos antiácidos estomacais. A acidez no estômago, portanto, ela é diminuída porque aquele meio foi neutralizado, isto é, a acidez foi neutralizada. Neste caso, é muito importante aquilo que eu falei. Então, você vai liberando o CO2, né, através dessa ação que a gente chamamos de eructação, ou simplesmente o arroto. E a gravura aqui, ela mostra antes o ácido clorídrico, no qual é adicionado o bicarbonato de sódio. E aqui vai formando produtos, porém liberando CO2. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Então, esses exemplos, esses comentários aqui, foi para que pudéssemos entender sobre os 4 tipos de reação química, que é exatamente a reação de dupla troca. E melhor ainda para você entender, vamos agora no laboratório para você compreender o que realmente acontece. Vamos lá então, meu caro aluno? Olá, meus caros alunos, estamos aqui diante de mais um tutorial de Química, né, um experimento, onde hoje vamos abordar sobre reação química. Você vai aprender como encher um balão de aniversário sem soprar. E aí, quais são as substâncias? Nós vamos trabalhar com bicarbonato de sódio, tá vendo? Ó? Bicarbonato de sódio e com o vinagre, que é o famoso ácido acético ou ácido etanóico, é um ácido carboxílico. Daí, o que vai acontecer? Eu vou medir 50 ml de vinagre na proveta. Então, 50 ml de vinagre na proveta. Vou transferir para o Erlenmeyer. E no balão de aniversário, através do funil, eu vou colocar 2 colheres de bicarbonato de sódio, tá bom? Porque tem que utilizar o funil, porque senão não consigo colocar, tá joia? Um pouquinho mais, só para completar. Ótimo. Então, vai transferir, tá? Diante disso, agora eu vou conectar o meu balão ao Erlenmeyer. E aí, vamos verificar o que acontece? Olha só o que acontece, meu caro aluno. Olha só, o balão está enchendo. Não precisou soprar.
Vocês viram que eu tive a reação do bicarbonato de sódio com o ácido acético do vinagre. E para isso, para você entender a reação que aconteceu, vamos na tela, vamos olhar aqui na tela, aqui na aula, ok? E aí, meu caro aluno, viu aí? Deu para observar mais uma reação, que foi uma reação de dupla troca. Quando eu peguei o ácido etanóico, né, que é o vinagre, porque o ácido etanóico diluído, reagindo com o bicarbonato de sódio. Então, olha só lá, e a gente encontrou o etanoato, o acetato de sódio, porém a formação do CO2 foi a responsável pelo enchimento do balão. Tá joia? Então, às vezes nós trabalhamos também uma demonstração prática do laboratório para que enriqueça cada vez mais os seus conhecimentos. Tudo bem? E na sequência, olha só, vamos agora partir para um aprender fazendo. Que neste aprender fazendo, olha o enunciado. O sódio é um metal mole que tem cor prateada e que reage violentamente com a água, como está equacionado abaixo. Então, o sódio, reagindo com a água, vai formar o hidróxido de sódio, NaOH, e liberando hidrogênio. Então, olha só, essa reação química é identificada como? É uma reação, de acordo com a classificação das reações, é uma reação de adição, é uma reação de análise ou decomposição, é uma reação de dupla troca, é uma reação de simples troca ou de neutralização. Então, primeiro, observe, meu caro aluno, as substâncias que estão reagindo, a estrutura molecular de cada uma. Nós temos sódio, né, que é uma substância simples, reagindo com H2O, na formação do NaOH e liberando hidrogênio. Para isso, qual será a alternativa correta? Com certeza, a reação será de simples troca. Beleza? Porque a alternativa D é uma reação de simples troca. Porque uma reação simples, no caso Na, reage com a substância composta H2O, formando outra substância simples, hidrogênio, e também outra composta, NaOH. Tá bom? Na é simples porque é formada só por átomos do elemento químico sódio. A água é composta porque é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio H2 só tem H, substância simples, e NaOH é composta porque tem sódio, tem oxigênio e tem hidrogênio. Entenderam bem aí, meus caros alunos? Então, esperamos que, assim, você tenha entendido até este momento os tipos de reações químicas que nós apresentamos, né, durante as nossas aulas. Mas, mesmo assim, vamos em frente, porque tem mais a aprender fazendo. Nesse enunciado, veja bem o que acontece. Dentre as reações químicas abaixo, qual delas pode ser identificada como reação de dupla troca? Letra A, eu tenho o carbono reagindo com O2 na formação do CO2. Na letra B, eu tenho o NaN3, ok? Reagindo e formando nitrogênio e sódio. Na letra C, eu tenho o CuSO4 reagindo com NaOH, formando Na2SO4 e CuH2. Na letra D, eu tenho o zinco reagindo com HCl, formando os NCl2 e H2. E na letra E, eu tenho água reagindo com CO, que é o dióxido de carbono, formando o gás oxigênio, e C6H12O6, que é a conhecida glicose. Diante disso, você, ao olhar
com muita clareza, tá bom? Observando, portanto, essas reações, qual delas você classifica como reação de dupla troca? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual é a alternativa correta, meu caro aluno? Vamos lá, então? Olha só. A alternativa correta é a letra C, onde o CuSO4 está reagindo com NaOH na formação de Na2SO4 e CuOH2 como produto. Tudo bem? Logo, analisando cada tipo, ou seja, observando cada tipo de reação, olha aí, eu vou voltar na questão, só para lembrar a você que a letra A, eu tenho duas substâncias simples formando uma composta. Portanto, a reação é de síntese e adição. A letra B, eu tenho NaN3 formando N2 e Na. É uma substância composta formando duas simples. Qual é o tipo da reação? Reação de análise ou decomposição. E na letra C, quando eu observo as substâncias reagentes formando o produto, eu posso ver que todas elas são substâncias compostas, então vai haver deslocamento sim. No entanto, é de dupla troca, porque todas os reagentes e os produtos são substâncias compostas. Na letra D, eu tenho uma substância simples, que é o zinco, reagindo com HCl, formando ZnCl2 hidrogênio. Aqui eu tenho uma reação de deslocamento, mas é uma reação de simples deslocamento, o que a gente chama de simples troca. Já na letra E, é o que acontece com as plantas, gente. Onde as plantas absorvem água, com a água absorve CO2 e libera oxigênio para respirarmos e também a glicose. Essa reação é exatamente o que a gente observa, tá bom? Com os vegetais em geral. E essa reação, você tem substâncias compostas e produto simples e uma composta. Para isso, ela tem uma classificação diferente, que nós chamamos de reação de oxirredução. Meus caros alunos, é bom que vocês entendam. Procuramos aqui demonstrar vários exemplos para que, no estudo das reações químicas, como foi na aula 9, reações químicas parte 2, nós detalhamos os tipos de reações que acontecem na natureza. Foram elas: reação de síntese ou adição, reação de análise ou decomposição, reação de simples trocas e reação de dupla troca, inclusive observando o experimento que realizamos no laboratório, né? Fazendo aquele balão de aniversário encher sem soprar. Ok, professora Sabrina? Exatamente. Então, para que ajude cada vez mais o aluno a compreender a abordagem que apresentamos nessa aula de Química, que é a aula número 9, ok? Certo, e lembrando que a nossa aula não está acabando não, né? A gente ainda tem a segunda parte, revisão, atividade, e aí a gente vai dar aquela frisadas, tirar as dúvidas de vocês, para que a gente possa depois dar prosseguimento nos conteúdos, né, Almeida? É por isso que você fique de olho, que voltaremos para fazer a revisão desta aula que acabamos de apresentar, beleza?